Salve torcedor palmeirense, Samuca começando mais um vídeo na bancada para falar sobre a partida ridícula que o Palmeiras fez ontem, falar também sobre a entrevista do Abel, coletiva que ele tava pé da vida, jogou a merda no ventilador, falar sobre essa entrevista também de merda, entrevista péssima que o Gagliotti deu para Sport TV, né? Como sempre, ele nunca fala nas mídias oficiais do Palmeiras, é sempre pro Andernan, é sempre na Sport TV, então sem mais enrolação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, é só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, deixa a sua opinião aí nos comentários, deixa o like que ajuda a fortalecer bastante o canal e bora pro vídeo. Então, palmeirenses, ontem o Palmeiras foi jogar com o Bragantino, com a possibilidade de se ganhasse o jogo, ficar ali quase na liderança, né? Porque a rodada ainda não teria acabado, mas ia ter se garantido acho que entre os 3 primeiros colocados, né? O Bragantino vem numa fase boa aí, tem jogado bem, o time tá encaixado aí taticamente, ganhou do Corinthians, ganhou do Flamengo, vem de boas vitórias, mas eu acreditei que o Palmeiras poderia conseguir ganhar, né? E aí a primeira surpresa que eu tive ontem foi a escalação. O Abel veio com a escalação e um esquema ontem muito duvidoso, né? Veio com o Marcos Rocha jogando como um terceiro zagueiro pela direita, veio só com o Renan de zagueiro de ofício, com o Felipe Melo também improvisado na zaga, o Mike de ala, que a gente já sabe que não funciona, Vitor Luiz de ala na esquerda, que a gente também sabe que não funciona, só que aí não tem opção, né? O reserva do Vinha, que é o titular, é o Vitor Luiz, então, que tem que jogar ali mesmo, né? Só que o esquema tático de ontem não era a melhor opção. Ontem o Abel errou na escalação, ou ele fez aquela escalação e aquele esquema tático com aqueles jogadores de propósito para mostrar para a direção de que, ó, existem jogadores que não tem condições de jogar aqui ou qualquer coisa do tipo, porque até no gol ontem eu vejo muitos torcedores falando que não tem que renovar com o Jailson, que isso e aquilo, mas assim, se o Palmeiras não renovar com o Jailson, o Vinícius não tem capacidade de ser o reserva imediato do Everton. O Palmeiras vai ter que contratar um goleiro, porque o Jailson é muito melhor do que o Vinícius Silvestre. Então talvez não seria melhor não seria melhor renovar com o Jailson e garantir um bom goleiro veterano ainda que aguenta a pressão e que faz as defesas quando precisa, porque senão, se não renovar com o Jailson, vai ter que contratar um goleiro para ser reserva. E aí é difícil, né? Contratar um bom goleiro para ser reserva, que não é um veterano, é difícil de achar, a gente sabe. Mas ontem o Palmeiras poderia ter ido para campo no 4-3-3 ou no 4-4-2, com o Vinícius mesmo, porque acho que o Jailson estava machucado, na lateral direito, Marcos Rocha, dupla de zaga, Felipe Melo e Renan, na lateral esquerda, o Vitor Luiz, porque é quem tem. No meio de campo, colocasse o Danilo Barbosa, que foi o que jogou, colocasse o Gabriel Menino e colocasse o Scarpa para armar. E aí no ataque, Wesley, Rony e Luiz Adriano, ou William, Rony, Luiz Adriano, ou Wesley, Rony, Luiz Adriano, Wesley, Rony, Daverson. Se fosse no 4-4-2, era só tirar um dos atacantes e colocar o Zé Rafael também ali no meio campo, ou colocar o Veiga, né? Então acho que ontem o Abel errou na escalação, o Palmeiras não fez uma partida tão ruim assim, acabou perdendo, jogou melhor ontem do que jogou contra o América, pelo menos finalizou mais, tanto que o Cleiton, o goleiro do Bragantino, fez acho que 4 ou 5 defesas que foram muito boas, fizeram a diferença, tanto que o Abel comentou isso na entrevista coletiva, mas ontem o Abel não foi bem. Não dá pra tirar toda a culpa dele, teve culpa sim, ele foi mal na escalação, foi mal no esquema tático, não tem que ficar aliviando. Agora na entrevista coletiva ele só tapa na cara, né? Deixou claro que ele pediu reforço, sim. Deixou claro ali também que depois das conquistas, pelo que ele falou ontem, alguns jogadores talvez passaram a correr menos dispostos a ficar no banco, a ouvir menos o treinador, que eu acho que é o caso dos jovens. Os jovens se deslumbraram porque ganharam a Libertadores e a Copa do Brasil e o Paulistão, então começaram a ouvir menos, já começou a ter problema extra-campo. Então acho que muita coisa do que o Abel falou ali faz sentido. E ele colocou na mesa os reforços que ele queria em março. E aí nós estamos em agosto, já estamos indo para julho, né? Meio do ano e não chegou nenhum jogador para nenhuma posição. O Palmeiras ficou nessa enrolação aí de tem o Daverson para voltar, tem o Dudu para voltar, tem o Borja para voltar. E esses são os reforços que o Palmeiras vai ter, né? Tirando o Dudu, o resto difícil de saber se vai vingar alguma coisa, né? O Daverson a gente já conhece, o Borja tá numa boa fase, não
em outro time, um time pequeno, não tem pressão. Aqui no Palmeiras pipocou. Então achei que o Abel fez certo, sim, não tem que ficar quieto. Se prometeram as coisas pra ele, ou se é ano de eleição, não importa, vou deixar a conta pro outro. Não importa, o Abel fez certo, o Abel tá putaço, a culpa não é só dele, só que ele tá segurando a bronca sozinho, é complicado, eu entendo o lado do Abel. Não tem como, eu se fosse treinador no lugar dele, teria jogado a merda no ventilador também, igual ele jogou. E foi isso, né? Acho que o Palmeiras vai acabar perdendo um dos melhores treinadores que passou aí pelo time nos últimos anos, porque tem um elenco mimado, tem um elenco que ganha muito, tem um elenco de contrato longo que se acomoda, tem um elenco que quando não quer o treinador, faz birrinha, não joga e derruba o treinador, como aconteceu com o Felipão, como aconteceu com o Luxemburgo, como aconteceu com todos os treinadores que estão passando pelo Palmeiras desde que se iniciou a gestão Gagliotti, a gestão que não tem comando, que não faz nada, uma gestão mole, uma gestão molenga, não tem pulso, não sabe comandar o futebol. E aí, diante dessa coletiva ontem do Abel aí cuspindo fogo, hoje o Gagliotti apareceu finalmente, né? Ele não aparece quando o time perde Recopa, quando perde Supercopa, não apareceu quando o Palmeiras perdeu, foi eliminado pro CRB, nem quando perdeu o Paulistão, mas aí quando o Abel deu uma cutucadinha na direção, ele tem que aparecer. E aparece sempre das últimas maneiras que ele tem aparecido pelo Palmeiras, né? Não aparece na TV oficial do clube, que é um canal aberto que ele poderia aparecer e conversar com o torcedor, falar a real. É sempre através do André Hernan, na Sport TV, e provavelmente com perguntas que foram pré-aprovadas por ele antes, pra ninguém chegar e fazer perguntas contundentes e ele não saber responder, né? Porque você olha pra cara dele e você já fala, como que esse cara pode ser gestor, né? Ou presidente do maior clube do Brasil, dos maiores clubes do Brasil. Não tem como. Você olha na cara dele e você vê estampada ali a cara da derrota, da incompetência, entendeu? A cara de quem já não quer mais estar ali. Tanto que na entrevista ele fala, estou no meu último ano de eleição, não posso contratar, poderia contratar e deixar a conta pro outro pagar, aí que tá. Você pode contratar sim, porque jogador bom, ele é bom em qualquer gestão. Então se o Palmeiras, por exemplo, contrata o Diego Costa, quer dizer que na próxima gestão teria que pagar por ele? Não teria que pagar por um jogador de qualidade. Por quê? Jogador de qualidade faz a diferença. Se o Palmeiras traz um bom meia agora, ia ficar para a próxima gestão pagar? Não, porque jogador bom, não é independente de gestão, jogador bom é jogador bom. Boa contratação é boa contratação. E o Palmeiras tem ativo para cobrir essas contratações. O Palmeiras tem o Dudu, que é um jogador que vale muito dinheiro. O Palmeiras tem 5, 6, 7 jogadores jovens, que são muito valorizados. O Palmeiras tem muitos ativos para poder conseguir repor o possível investimento. Entendeu? Tem a saída eminente do Lucas Lima, que não tem como ele continuar no elenco do Palmeiras. Então, o Gagliotti falou na entrevista e não conseguiu dar uma explicação pra nada. É sempre a mesma conversa furada de estamos buscando equilíbrio e blá blá blá, e que ninguém quer saber. E esse papinho de deixar jogador pra próxima gestão pagar, não existe. Jogador bom se paga, jogador bom dá resultado. Toda gestão vai querer jogador bom. Se você traz um Douglas Costa, igual o Grêmio trouxe, você traz o Diego Costa, você traz, sei lá, o Balbuena, você acha que a próxima gestão vai falar, não, Diego Costa, Douglas Costa e Balbuena não prestam. Vou ter que ficar com a conta desses jogadores ruins? Não existe. Então isso é papo furado. Ainda quis meter o louco falando que não agrega em nada, o que o Abel falou, agrega sim, agrega para mostrar quem são os culpados, que não é o treinador é o último da lista dos culpados, o primeiro é o presidente, depois vem toda a diretoria, que a política do Palmeiras é ridícula, entendeu? A política do Palmeiras é igual a do Brasil, não vai nada, parece que nada é feito em prol do bem do clube, é uma porcaria. Depois vem os jogadores, que deve ter um monte de jogador aí mimado, sentado em contrato grande, ganhando milhões, né, que não precisam provar nada para jogar, que não tem responsabilidade dentro de campo, não demonstra vontade, que não tem responsabilidade fora de campo. Então é muito fácil, eu vejo muito torcedor querendo culpar o Abel disso, daquilo. Ele tem a culpa em alguns momentos, que ele faz algumas escalações, algumas substituições mais duvidosas, mas os maiores culpados pro Palmeiras estar nesse momento é a diretoria, que não trouxe reforços, que não avaliou melhor o elenco, que não soube administrar o elenco, que não dispensou jogadores que deveriam ter sido dispensados, que é o caso do seu Lucas Lima, que é o caso do seu Vitor Luiz, que não tem capacidade,
o Mike não tem capacidade, Zé Rafael não tem capacidade de jogar no Palmeiras, Daverson não tem, já era para ter sido negociado. Então a diretoria vacilou, não fez um bom trabalho. Vacilou não, né? Fez o que ela sabe fazer, ser incompetente. Isso ela é nota 10. Então eu não vou ficar mais me alongando aqui nesse assunto. O Gagliotti é um banana, é um péssimo administrador, não esperem nenhuma contratação, não vai vir nada. O reforço que o Palmeiras vai ter vai ser o Dudu e o Borja, se voltar. E vamos pra cima com isso aí que tem. E o Abel vai ficar aí até ele ser dispensado. Não sei nem se ele vai chegar a pedir demissão, mas eu não acho que o Gagliotti e a direção vai ter coragem de mandar ele embora, de virar e dispensar ele. Vai querer que ele se dispense, porque até disso eles vão querer se livrar da culpa. Então é isso, palmeirense. Se acompanhou o vídeo aí, gostou dos comentários, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e coloca a sua opinião aí de quem é a culpa, o que você achou da entrevista do Abel, o que você achou da entrevista do Gagliotti, de quem é a culpa, é do Gagliotti, é do Abel, é dos jogadores, o Abel não tem menos culpa, de quem é a maior culpa? Quero saber a sua opinião aí nos comentários. É isso daí, palmeirense, estamos juntos, até a próxima, um grande abraço.